Então, peraí. Voltemos ao 2 Crônicas 6:1. Se Jesus falou que Deus é luz e que nele não há treva, quem é esse que Salomão disse para ele que habitaria nas trevas? Quem é esse? Então, pense, reflita, raciocine e veja. Vamos lá em 1 Crônicas 28:1. Está escrito assim: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso à arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Vê que ele está falando aqui, ó, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Guarda isso. Estrado dos pés. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, ou seja, mas ao contrário do que eu estava pensando, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Pergunta: foi isso que Deus falou para ele? Através do profeta Natã? Foi isso que Deus falou? Momento nenhum. Momento algum. Agora, se você não crê na palavra e acha, não, mas isso aí Deus pode ter falado com ele uma outra hora que não está escrito, a palavra foi deixada para que a gente se baseasse por ela e não por achismos ou por palavra de outro homem. Está escrito. Está escrito? Então foi o que está escrito lá em 2 Samuel, foi o que Deus falou com Davi. Depois daquilo, não houve mais conversa alguma. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Algum momento, você que está me ouvindo, ouviu isso? Você algum momento leu isso? Se não for aqui nesse lugar, você saiu da boca de um profeta ou da boca do próprio Deus? Eu nunca li que Deus falou com Davi pessoalmente. Mas se você diz que falou, me mostra um versículo. Porque Deus nunca falou. Isso aqui, escolheu a Salomão, isso Davi tirou da cabeça dele. Ou alguém que escreveu isso aqui. Porque você pode pensar, a Bíblia é um livro inerrante. A Bíblia é um livro que não tem erro nenhum. E que não há contradição nenhuma. Será? Vou provar que há uma contradição. Vai aí, em 1 Crônicas 21. E está escrito assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ok? 1 Crônicas 21, no verso 1. Está dizendo claramente: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Agora, se você for lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Diz:
tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Espera aí. O livro de Samuel diz que foi o Senhor que incitou a ira, acendeu a ira contra os israelitas. O livro de Samuel, que eu creio, eu sei que o profeta Samuel escreveu. O livro de Crônicas, eu não sei quem escreveu. Se você soubesse, pode deixar aí no comentário. Mas o livro de Crônicas diz, então, Satanás. Então, peraí, quem foi que fez com que Davi levantasse o censo de Israel? Quem que colocou isso no coração de Davi? Porque Deus se desagradou disso. Deus não gostou disso. Mas em Crônicas, 1 Crônicas 21 diz que foi Satanás. Mas 2 Samuel 24 diz que foi o próprio Senhor. Não há uma contradição? Então, eu acho que a gente tem que saber que a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada está aqui? Está, verdade. Porém, a gente tem que, como a gente discerne o que é verdade e o que não está bem condizendo com a verdade. A gente tem que ver o caráter do Criador, do Pai, do nosso Deus. Por quê? Porque senão a gente vai achar que tudo que está escrito está certo, está correto. Então, eu volto aqui no ponto de Davi. Eu não sei se foi Davi que mentiu ou se foi quem escreveu o livro de Crônicas. Mas que é uma mentira porque em nenhum momento de outros livros se fala a respeito, sendo que o livro de Crônicas foi escrito, ele foi tirado de outros livros, de Reis, de Samuel, de Ruth, de tantos outros livros. Ele é uma cópia, mas aonde está escrito em outros livros que isso aqui aconteceu? O livro de Crônicas, ele não é inspirado, como que eu posso te dizer, diretamente de Deus. Ele foi reescrito de outros livros. Ele não é uma cópia? Não, porque ele tem pedaços de vários livros. Mas aqui está escrito uma coisa que não procede. Não procede. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, estava dizendo Davi, ele escolheu a Salomão para assentar no meu trono. Isso não está escrito em nenhum outro lugar. Então, ou Davi mentiu, ou quem escreveu adicionou algo que ele não leu em nenhum outro lugar. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Aonde está escrito isso, meu amor, meu querido? Por favor, eu estou lendo a palavra. Tenha um senso crítico, porque se fosse para Deus transformar a palavra em algo místico, não estaria escrito, porque o escrito é para entendimento. Não me venha com a conversa. A letra mata e o espírito vivifica. Gente, isso não está falando de palavra. A letra mata, está falando da lei. O espírito vivifica, está falando da graça. Só isso. Então não fala, porque você não está lendo no espírito. Não é isso. Eu estou lendo, estou entendendo. O espírito é o seu próprio entendimento. Paulo falou para a gente dar um culto racional. O que é racional? Raciocinar, pensar, analisar, ver. Então como é que eu posso dar um culto racional sem analisar? Então veja bem, Davi está falando aqui, que Deus disse para ele, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa. Aonde está escrito isso? Coloca aí para mim aonde está escrito. Se você acha que está escrito em algum outro lugar. Porque eu o escolhi para filho e lhe serei por pai. Jamais. Estabelecerei o seu reino para sempre. O reino de Salomão foi estabelecido para sempre. O templo durou para sempre. Quando Deus falou que estabeleceria o reino para sempre, o reino eterno é só o do Messias. Esse reino será estabelecido para sempre. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje, Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e deixeis como herança a vossos filhos para sempre.
Vamos para outra parte, porque aqui eu acho que já ficou claro. Vamos a Lucas, no capítulo 1, no verso 26. Eu quero que você se lembre da promessa que Deus fez a Davi. Ele não foi nada disso do que nós acabamos de ler agora em 1 Crônicas, mas foi isso aqui, ó. Ele disse assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu não vou voltar lá atrás em 2 Samuel, mas se você quiser, e é bom que seja feito, compare. Começa em 2 Samuel 7, 1, e você vai ver que Deus vai refutar Davi para não fazer templo. Ele não quer que faça templo. E depois ele vai fazer a promessa. E aí você compara aqui com Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 35. E você vai ver, compara as promessas. E você vai ver qual promessa é a verdadeira. Para quem que ele está prometendo. Se é para Salomão, que nós vimos que Davi, ou o livro de Crônicas, mentiu. Salomão mentiu. Salomão disse que o Deus dele habita nas trevas, e nós vemos que o nosso Pai não pode habitar em trevas. Entre luz e trevas não há ligação alguma. Para a gente terminar bem rápido, vamos no livro de Jeremias 7. No livro de Jeremias, capítulo 7. Vamos começar do verso 1 mesmo. Já está acabando, tá? Só falta mais um livro aqui de Jeremias, mas é bem rápido. Diz assim, Jeremias 7:1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta do templo e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Vamos lá. Jeremias, profeta de Deus. Deus o usou para dizer isto. Põe-te à porta da casa do Senhor, põe-te à porta do templo e proclama ali esta palavra e diz. E a partir de então, Jeremias começou a falar, ou Deus começou a falar, o Criador começou a falar pela boca do profeta Jeremias o seguinte: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas. Que portas? As portas do templo. Para adorardes ao Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Que lugar? Jerusalém, a cidade que eles estavam habitando. Porém, Deus falou para eles assim: